Bom, pessoal, na orgânica, aqui na Unisc, nós vamos lembrar algumas coisas que eles gostam, né? Reconhecimento de função, hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. O álcool, nós temos o OH em carbono só com ligação simples, saturado. Se tiver um enol, nós temos o OH em carbono com a liga dupla. Se tiver o fenol, nós vamos ter o OH em carbono de anel aromático. Isto é fenol. Tá? Então aqui, ó, hidrocarboneto, álcool, enol, OH com liga dupla, fenol, OH com anel aromático. O éter, nós vamos ter o O entre carbonos. Aí entram as funções carbonílicas. Nós vamos ter a carbonila, que é o C dupla O ligado em H, ou seja, na ponta da cadeia, aldeído. Muito comum disfarçar como CHO, né? CHO. Nós vamos ter carbonila entre dois carbonos. Carbonila entre dois carbonos, mas o O é para fora da cadeia com liga dupla. Isso é uma cetona. Ali, cetona, que às vezes disfarça assim, né? CO, muitos podem pensar que é éter, mas é cetona. Tá? Nós vamos ter o ácido carboxílico, que é a carbonila ligada em OH. O ácido carboxílico. Aqui, que disfarça COOH, às vezes CO2H. Então é importante vocês verem isso. Tá? Esse é o ácido carboxílico. O que mais? Disso tudo aqui, ó, aldeído, vale a pena a gente lembrar que esse ano é importante o metanal. O HC-OH, o HCHO, que é o formol, que é ele que está sendo colocado como desinfetante, afinal ele é usado para conservar tecidos, para conservar matéria orgânica. É usado nas aulas de anatomia e ele é usado também no leite no Rio Grande do Sul. Bota formol que é para conservar, para durar o leite como desinfetante. Vocês ficaram sabendo disso aí, né? É o formol. Ele sofre oxidação, aldeídos gostam de sofrer oxidação e viram ácido carboxílico. Então esta aqui, reação, por exemplo, que ocorre no bafômetro também, que ocorre quando a gente está com ressaca e tal, né? Fabricação de vinagre. Ele vem do etanol, o álcool etílico se oxida da ele e ele se oxida da ácido, tá? Então só para lembrar aí que esse ano tem esse evento. Mas continuando. Depois do ácido carboxílico, o que tem? Depois tem o éster, né? Que é o C dupla O e um outro O e o C. Então esse é o éster, que vem da esterificação. Ele vem do álcool e do ácido. O álcool e o ácido reagem para formar o éster, a famosa esterificação, e ele pode aparecer COOC ou ainda CO2C. Né? Tudo isso aqui representa o éster. Tá? Então cuidado com isso. Lembra que ele tem dois Os, éster, enquanto que o éter é um O entre carbonos. Aí nós temos as funções envolvendo o nitrogênio. Então, por exemplo, nós temos lá NH2 no C, NH em 2 Cs ou N em 3 Cs, tudo isso aqui é amina, né? Amina. A diferença é que a amina primária só dá para um, a amina secundária, de segunda mão, bife requentado do meio-dia, não é aquele filé, ela dá para 2, é uma amina de segunda mão, uma carne de segunda, é o bife requentado, e uma amina de última categoria, né? Uma amina que deu para 3 já radicais, então uma amina terciária, né? Uma amina de última qualidade, um guisado velho e fedorento, né? São voláteis, fedorentas, essas aminas aqui terciárias, cheiro de peixe, aquele fedor de peixe, né? Aquela coisa toda. Bom, então tá aqui as amidas. E nós temos aqui as amidas, né? Que é quando tu tem o N
NH, NH2, N sozinho, ligado na carbonila, C dupla O. E aí é muito importante esse ano, porque a ureia é uma amida e também foi encontrada no leite, né? A ureia é a metanodiamida. São dois NHs aqui, o NH2 de um lado e NH2 do outro lado. A ureia, né? Dá para nós botarmos aqui, ó, NH2. Isso aqui é a ureia. Metano, um carbono, diamida, porque é a ureia, tá? Então tá aqui, ó, ureiazinha para nós. Então, bem importante essa questão envolvendo a ureia. Tá? Amidas. Outras coisas, proteínas também são poliamidas. Nylon, por exemplo, também é um polímero que tem essa função amida. É bem importante a função amida. Eu quero lembrar também, pessoal, que nós podemos ter cadeia longa e um sal orgânico. Isto aqui é um sabão, que vem da reação de saponificação. Uma gordura, que é um éster, reage com a soda cáustica e forma um sal orgânico, que é sabão. Esse sal orgânico é iônico. E se é iônico, essa parte iônica aqui permite que eu dissolva em quem? Na água. Enquanto que essa parte apolar aqui, da cadeia, atrai a gordura. Tá? Então, sabões, detergentes têm uma cadeia longa e uma ponta iônica. Sendo que o sabão vem da saponificação, que é a hidrólise básica de um éster. Tu pega um éster, que é uma gordura, reage com soda cáustica, que é uma base, e tu faz a saponificação, a hidrólise básica do éster, tá? Então, aqui as principais funções que eu queria lembrar. Quero lembrar que, importante, álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, amina primária e secundária e amidas fazem ponte. E esse monte de OH e NH atrai a água, então são mais hidrofílicas, Os hidrocarbonetos são totalmente apolares, então totalmente insolúveis em água. Se os outros compostos tiverem cadeia muito longa, também são insolúveis em água. Não adianta a ponte, não adianta o dipolo permanente que tem no aldeído e na cetona. Aldeídos e cetonas de cadeia curta são solúveis em água? Sim, mas se aumenta a cadeia, não são mais solúveis em água. Então são propriedades que a gente tem que lembrar e tem que conhecer. Eu sou tu também, se tiver tempinho, dá uma revisada nas propriedades aplicativas lá, para que servem, né? Os principais compostos, álcool, fenol. Lembro aqui que fenol tem caráter levemente ácido, então reage com base, e o ácido carboxílico tem um caráter um pouquinho mais ácido, né? É um ácido um pouco mais forte, mais pronunciado. E as aminas têm caráter básico, por isso que aquela amina terciária com cheiro de peixe, como é que tu neutraliza o fedor de peixe daquela amina terciária? Tem fedor de peixe, tu reage com ácido, porque a amina tem caráter básico, tu neutraliza ela com ácido, certo? As amidas têm caráter levemente, fracamente básico. As aminas é que são pronunciadamente básicas, tá? Bom, então, sobre funções inorgânicas, era isso. Para a gente terminar a orgânica, duas coisas que eu quero lembrar aqui, que a Unisc costuma cobrar. Na verdade, três coisas. Primeiro, hibridização, pessoal, tem caído bastante na Unisc. Hibridização. Pergunto, o que é hibridização? É mistura de orbitais para poder se ligar. O carbono vai fazer isso de três maneiras. E aqui nós temos as três opções do carbono. Ou o carbono faz hibridização do tipo sp3, só tem liga simples, o resto não tem vez. Estude logo agora, não deixe para depois, apenas uma dupla é sp2. Duas duplas ou uma tripla, agora eu vou dizer, a hibridização é sp. Repita os versos. Se a hibridização é sp3, só tem liga simples, o resto não tem vez. Estude logo agora, não deixe para depois. Apenas uma dupla é sp2. Duas dupla ou uma tripla, agora eu vou dizer, a hibridização é sp. Pessoal, estou aqui mostrando a maneira de reconhecer. Tudo simples é sp3, apenas uma dupla é sp2 e duas dupla ou uma tripla é sp. Lembrando que a geometria da sp3 é tetraédrica, e que o ângulo entre os ligantes é 109 graus, aproximadamente. Já sp2, que tem somente 3 ligantes, porque um deles eu fiz uma dupla, ele tem geometria trigonal plana. E a trigonal plana tem ângulos de
120 graus, né? Graus Celsius, tá? Terceira, duas duplas ou uma tripla fica 180 graus e a geometria é o quê? Vamos riscar aqui, vamos melhorar. 180 graus e a geometria é o quê? Linear. Certo? Então são questões que a gente pode cobrar. Por exemplo, o HCN, lá, o cianeto, o carbono é SP e geometria 180 graus. Olha que bonita a questão, né? Bonita não, triste por causa da Botkiss, mas uma questão bem elaborada. Fala do cotidiano, fala desse acidente, fala do ácido cianídrico e pergunta qual é a hibridização, pergunta qual é a geometria, o ângulo envolvendo esses carbonos, tá? Lembrando que CSP3 é tudo ligação simples, então é sigma, não tem pi. Se for SP2 tem uma dupla e na dupla uma é pi. E se for SP, tu tem duas duplas ou uma tripla. Tanto numa tripla ou em duas duplas, tu tem duas pi e duas sigma. Tá? Então, uma rapidinha na hibridização, porque a Unisc gosta. O que mais? Pessoal, sobre reações orgânicas, né? A Unisc cobra. Eu acho que tu poderia revisar lá, primeiro, como é que identifica uma substituição? Ah, tu tem lá uma cadeia, entra um e sai outro, normalmente um hidrogênio, que sai e entra um outro composto. Isso aqui é uma substituição. Já se fosse uma adição, tu teria uma liga dupla, por exemplo, ou uma tripla sendo quebrada. Entra os dois, quebra a dupla e entra os dois, entra o A e entra o B. Não sai nada. E eu teria ainda uma eliminação, né? Sendo que essa eliminação é muito comum ser água que eu elimino. Se eu eliminar a água, nasce uma liga dupla aqui, ó, por exemplo, e eu vou ter água no final, que seria o AB. Ora, com isso, é a reação do plástico verde. A desidratação de álcool forma um alceno, e o alceno é o polímero, o monômero, desculpa, para fazer o polímero, que é o plástico. Então, são reações de eliminação. Eu vou lembrar ainda a condensação, e aí é bem comum um éster e um álcool, né? O éster e o álcool perdem água, o éster e o álcool, não, desculpa, o ácido carboxílico e o álcool perdem água, o que acontece? Eu formo o éster, né? A esterificação é uma condensação. Então aqui eu tenho substituição, aqui eu tenho adição, aqui eu tenho eliminação. E aqui eu tenho uma eliminação intermolecular, que é a condensação, né? Perde água aqui, ó, sai água e forma uma condensação, que é a esterificação, essa aqui, tá? Bom, eu também quero lembrar aqui dentro da orgânica, que eu tenho reações de oxidação. É sempre que eu me ligo mais vezes no O. Pessoal, quanto mais ligações no O, mais oxidado tu tá. Quanto mais ligações no H, mais reduzido tá esse composto orgânico. Então eu quero lembrar aqui, ó, álcool, né? Vamos pegar um álcool aqui, um álcool primário. Ele se oxida e vai dar um aldeído, tá aqui, que dá a ressaca, que se oxida e vai dar um ácido carboxílico. Se vocês olharem, eu estava uma vez ligado no O, passei a estar duas vezes ligado no O e passei a estar 3 vezes ligado no O. São reações de oxidação, muito importantes. A oxidação do álcool primário dá aldeído. Isso acontece do álcool etílico virar o etanol, isso dá ressaca. O etanol, por sua vez, se oxida e vira vinagre, que é o ácido carboxílico. E também são as reações envolvidas no bafômetro. Aqui eu botei com 3 carbonos, mas não tem problema, pode ser com 2 também. Então, o que acontece lá nas reações envolvendo o bafômetro, tá? Então, lembrando isso aqui. Se tu tiver tempo, eu ainda lembraria mais uma coisinha aqui na orgânica, tá? Deixa eu pegar um cantinho aqui e mostrar. Pessoal, carbonos quirais. A Unisc gosta muitas vezes de perguntar se a molécula que ela está dando ali tem carbono quiral ou não tem, né? Então vamos pegar aqui um exemplo para a gente analisar se esse exemplo aqui tem ou não tem carbono quiral, né? Vamos ver se tem ou se não tem. Vamos ver um exemplinho aqui só para a gente revisar. Vamos botar um anel aromático aqui, vamos botar um troço aqui, vamos fazer assim, tá? Ficou meio apertado, mas tá bom.
Aqui, ó. Vamos botar um OH aqui. Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, esse cara que está em verde aqui é quiral. Porque o que ele tem? Ele tem um CH3 para cá. Ele tem um OH aqui para baixo. Ele tem toda esta cadeia para lá. E ele tem um hidrogênio que não está mostrando. Então, esse carbono aqui, vamos pintar ele de vermelho, assim, para ficar diferente. Aqui, ó. Carbono quiral. No anel aromático nunca tem carbono quiral. Por quê? Porque tem dupla. E um carbono quiral nunca ele tem dupla, né? Agora, esse carbono aqui é quiral. Por quê? Porque o lado de cá do ciclo é diferente do lado de cá. Que é diferente do CH3, que é diferente do hidrogênio que está aqui. Esse carbono aqui é quiral, pelo mesmo motivo. Esse é quiral e esse é quiral. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos quirais nesse ciclo. Por quê? Porque sempre tem um lado do ciclo que é diferente do outro e mais o hidrogênio aqui. Um lado do ciclo que é diferente do outro e mais o hidrogênio. Um lado do ciclo que é diferente do outro e mais o hidrogênio. Aí alguém vai me perguntar, mas por que esse aqui não é quiral, Pierre? Porque aqui tem o CH3 e aqui tem o CH3, são 2 ligantes iguais. E esse aqui também é quiral, porque o lado de lá do ciclo é diferente desse, que é diferente do OH, que é diferente do H. Então, nesse composto, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos quirais. Eu acho que para o NISC é importante tu saber reconhecer carbonos quirais. E lembrando que se ele pedir o número de isômeros óticos, é 2 na N, onde N é o número de carbonos quirais. 1, 2, 3, 4, 5, aqui daria 2 na 5 o total de isômeros óticos. Se ele pedir mistura racêmica, que é aquela que tem 50% do dextrógeno e do levógeno e por isso não desvia a luz polarizada, aí é 2 na N menos 1. Aí seria 2 na 4. Né? 2 na 5 menos 1, que dá 2 na 4. Tá? Enfim, de orgânica era isso. Tá? Para finalizar, eu vou dar um pupurri aqui de coisas que eu acho importante. Então, vamos finalizar aqui o nosso pré-prova UNISC. Bom, pessoal, para finalizar o nosso pré-prova UNISC, eu quero lembrar aqui em soluções, né? Soluções, o que a Unisc gosta de botar? Bom, vamos botar então aqui, ó, diluição. Diluição, pessoal, se falar que botou água, que está diluindo, o que eu uso? Eu uso lá M1V1, M2V2, sendo que a solução inicial vai ter uma concentração tal, tu vai botar água e a concentração diminui e o volume aumenta. Neutralização, cara, eu tô com um palpite que pode cair uma reaçãozinha de neutralização na Unisc esse ano. Bom, aí é número de hidrogênios do ácido, MaVa, é igual a número de hidroxilas da base, MbVb. Então pode cair uma neutralização. Ah, titulação de um ácido tal para descobrir a quantidade de soda cáustica no leite. Os caras estão botando soda cáustica no leite. O que tu vai fazer? Tu vai titular com um ácido. Tu titula, tu neutraliza a base com ácido e descobre quanto de base, quanto de soda cáustica tem naquele leite. Ou a acidez do leite, tu titula com uma base. Como é que tu resolve o cálculo? MaVa, MbVb. Mas se for com ácido sulfúrico ou se for com uma hidróxido de magnésio, por exemplo, tu vai ter que cuidar o número de hidrogênios do ácido e da base, tá? Eu selecionaria isto aqui sobre soluções, tá? Sobre equilíbrio, pessoal, equilíbrio, caiu de vez em quando na Unisc, equilíbrio. Eu destacaria 3 coisas de equilíbrio, tá? Primeiro, tendo uma reação em equilíbrio, A mais B, C mais D, certo? Tendo uma reação em equilíbrio, primeiro, não entra sólido, só entra aquoso e gases, né? Tipo, se o C fosse sólido, ele não participa do equilíbrio aqui, tá? Então não poderia. Que mais? Como é que monta a constante de equilíbrio? Ka, constante do ácido, Kb, constante da base. É produto, desde que ele não seja sólido, então aqui o C está fora, né? Sobre reagente. Lembrando lá o A vezes o B. Tá, mas por exemplo, faz de conta que aqui é 2b. Bom, então é ao quadrado. B ao quadrado, certo? Isso é uma constante de equilíbrio. Quem for sólido não participa. Sólido ou líquido puro não participa. Lembro que se isto aqui for de um ácido, o que vai acontecer com o equilíbrio? Vai gerar o H+ e o A-. Tá? Se for de uma base, vai gerar o B+ e o OH-.
E lembrando que o caráter ácido é dado pelo H+, e o caráter básico é dado pelo H-. Logo, quanto maior a constante do ácido, Ka, e quanto maior a constante da base, Kb, mais ionizou, mais hidrogênio ou hidroxila gerou, mais forte o ácido ou a base. Pessoal, se der uma tabelinha de constantes, quanto maior a constante do ácido, mais forte é o ácido. Quanto maior a constante da base, mais forte é a base. Lembrando que isso aqui pode cair também em deslocamento de equilíbrio. Se eu tiver, por exemplo, um equilíbrio desse tipo aqui, e eu tenho, sei lá, um H3O+ aqui, eu lembro que se eu botar em meio ácido, eu estou acrescentando H3O+, que é a mesma coisa que o H+. Desculpa. Se eu botar ácido aqui, desloca para o lado esquerdo. Se eu botar base, aí equilíbrio do íon que reage, a base neutraliza. Então, botar ácido, íon comum, aumenta essa concentração do íon, desloca para o lado esquerdo. Se eu botar uma base, é íon que reage, ela consome isso aqui, então desloca para o lado direito. Esses equilíbrios são muito comuns aí no nosso estômago, no nosso sangue, para corrigir o pH, a acidez, né? Então não te esquece, coloca ácido quando já tem hidroxila. É íon comum, tu coloca uma coisa de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Tu coloca a base aonde já tem ácido, tu neutraliza, então tu elimina o ácido, então desloca para o mesmo lado. Outra coisa, se tiver que calcular o pH, pessoal, e te der uma constante, ó, como é que ficaria a constante? Ficaria a concentração de H+ vezes o ânion sobre a concentração do ácido. Tá? Qual é o comum? É o cara te dá a constante, tu substitui. Te dá o ácido, tu substitui. E quanto é que vai valer, por exemplo, isso aqui? Bom, então ficaria assim, ó, sei lá, 2 vezes 10 na menos 4, a constante, é igual à concentração do ácido, 0,1. E aí eu não sei quanto é que tem do hidrogênio nem do ânion. Bom, então tu vai botar X e X, né? X vezes X. Aí o que vai acontecer? Tu vai descobrir o valor de X. Sei lá quantos mol por litro de H+. O que tu faz com essa concentração aqui? X mol por litro de H+. Tu vai fazer o log, né? Lembra que pH é menos o log da concentração de H+. Aí tu pega e vai substituir aqui. E vai achar lá o pH. E se for da base, primeiro tu acha o pOH. Aí tu soma com o pH e tem que dar 14. Né? Então, se for ácido, o que eu acho? pH. Se for base, o que eu acho? pOH. Tá? Então, só para dar uma lembrada aqui em equilíbrio, eu acho que tu pode revisar aí rapidinho na tua casa os conceitos de pH e de equilíbrio químico. Deslocamento de equilíbrio, montagem de constante de equilíbrio, que é produto sobre reagente, e cálculo de pH e pOH envolvendo constante. Acho que é importante isso para equilíbrio, certo? Bom, pessoal, para terminarmos aqui, eu colocaria para vocês revisarem alguma coisinha envolvendo oxirredução, os NOx lá, sempre cai uma de oxirredução. Então, vamos lembrar lá que no peróxido o oxigênio vale menos 1, porque o peróxido todo é menos 2. Vamos lembrar que no nitrogênio o H é mais 1, o N é menos 3. Vamos lembrar ferro 2 ferroso, ferro 3 férrico, cobre 1 cuproso, cobre 2 cúprico, né? Chumbo 2 plumboso, chumbo 4 plúmbico, né? Vamos lembrar isso aí. Vamos lembrar que o cianeto todo é menos 1, então o N é menos 3. Quanto é que tem que ser o carbono? Mais 4. Mais 2. Tá? O carbono é mais 2, o N é menos 3, então a gente fica com menos 1, ânion cianeto. Vamos lembrar o que mais aí? Vamos lembrar, por exemplo, que o hidrogênio nos hidretos é menos 1 e o hidrogênio nos casos comuns é mais 1. Ele só é menos 1 quando ele está ligado num metal. Aí, ó, hidretos metálicos. Tá? Vamos lembrar, por exemplo, que se tu tem lá um halogênio e ele está no fim da fórmula, tipo NaCl, aí ele é menos 1. Agora, se ele está no meio da fórmula, tipo aqui no ânion hipoclorito, aí o Na é mais 1, o O é menos 2. Quanto é que vale o cloro? Mais 1. Né? Por exemplo, também aqui ó, no
sei lá, no sulfato, o enxofre é -2 no sulfeto, quando ele está no fim da fórmula, mas no sulfato o enxofre é +6, porque o O é -2, chiqueirinho, e o Na é +1. Então, algumas lembranças de NOx. Pessoal, vai cair alguma coisa envolvendo oxirredução sempre, né? Então, cuidado com isso, tá? Bom, finalizando de vez esse nosso pré-prova, eu daria ainda uma revisada em quê? Eu daria uma revisada em gases, lembrando lá o PV-NRT, P pressão, V volume, aonde o N é número de mols, e como é que abre o número de mols? É a massa em gramas dividido pela massa da tabela. O R, que é 0,082, e a temperatura sempre em Kelvin, né? Lembraria lá, porque já caiu algumas coisas na Unisc gases. Se falar em pressão parcial, tu tem que usar o PV-NRT. Ele quer a pressão daquele gás. Tu vai usar o volume do gás, o número de mols ou a massa dividida pelo NOx, depende do que ele deu. O R é 0,082 e a temperatura em Kelvin, tá? Eu revisaria um pouquinho de radioatividade e isótopos, né? Lembrando que isótopos são caras que têm o mesmo número de prótons, carbono 6, mas que têm massa diferente, massa 12, massa 14. E alguns desses isótopos vão ter núcleo instável e vão emitir partícula alfa, que é massa, número atômico 2, massa 4, partícula beta, que é um elétron, -1 e massa 0, ou radiação gama, que é 0 e 0, porque é só uma onda eletromagnética. Esse é um isótopo radioativo, esse é um isótopo não radioativo. Mesmo número atômico, mas massas diferentes, né? E aí, pessoal, revisaria alguma coisa envolvendo pilha e eletrólise, eletroquímica, que é sempre oxirredução, né? Revisaria alguma coisa de cinética, se tiver tempo, né? E alguma coisa envolvendo ΔH e lei de Hess. Tá? Mas isso em último caso. Eu estou fazendo na ordem, tá? Eu revisaria isso aqui em último caso. Com isso, boa prova para vocês. Lembra que se tu tiver que estar lá no dia esperando um pouquinho, vai revisar orgânica e inorgânica, funções e tal. E no mais é o seguinte, a prova da Unisc é uma prova que é considerada difícil. Então, se vocês revisarem tudo isso que eu dei, vocês têm o diferencial e ela vai dar muitos pontos para vocês, tá? Muitos pontos. Boa prova para vocês, gurizada. E daqui a pouco eu estou de volta com pré-provas da Católica de Pelotas e da ACAF. Até. Beijo nas gurias. Abraço nos guris.